Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar. E reencontrar com este mesmo objetivo. Por isso, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seus ilustres pastores, Luiz e Sandra Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte, da autoria do ilustre pastor Jackson Jean Silva, e tem como título, abro aspas, Sansão, uma força extraordinária numa vida controversa, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer a história de Sansão, sua força extraordinária, sua separação para ser nazireu e sua vida como juiz em Israel. Também perceber que Sansão errou. Acostumou-se com a sua força e perdeu o senso de dependência ao Senhor. Isso trouxe consequências inevitáveis. E, por fim, praticar. Paulo afirma que devemos nos revestir da força do Senhor, conforme registrado em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que leio. Abro aspas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fecho aspas. Você se sente fortalecido no poder do Espírito Santo? Texto áureo. É o texto que acabamos de ler em Efésios capítulo 6, versículo 10, que repito. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Alguns textos bíblicos inspirativos. Juízes capítulo 16, versículos 21 a 31. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a gerar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar, comemorando. O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: Traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão. E ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo.
Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. A época dos juízes ocorreu em um período aproximado de 350 anos, compreendido entre a morte de Josué e a ascensão de Saul ao trono. Foram 14 juízes, incluindo Eli e Samuel. Sansão foi o 12º. O livro de Juízes é o 7º do Antigo Testamento, de autoria incerta, podendo ser Samuel o seu autor. Foi um período turbulento e crítico da história de Israel, que após sua libertação do Egito e instalação na Terra Prometida, se viu cercado por adversários que continuavam instalados em derredor. Israel estava sob constante ameaça, e os juízes, que cumpriam a função de líderes religiosos e militares, eram levantados por Deus, entre outras coisas, com o propósito de libertar as tribos de seus opressores estrangeiros. Israel, quando da ocupação da terra, não cumpriu à risca a ordem de Deus relativa aos povos que a ocupavam. Essa desobediência, aliada aos seus constantes desvios religiosos, às alianças com seus opressores, à sua fragilidade como nação e aos constantes conflitos internos, poderiam tê-lo levado à extinção, não fosse o cuidado de Deus. Em todo o registro da história do povo de Deus, seja de Israel ou da igreja, vemos que Deus levanta pessoas segundo a sua soberana vontade para liderar o seu povo. Tais pessoas, embora tendo recebido uma tarefa da parte de Deus, são vasos de barro, com suas fraquezas e desvios. Este foi o caso de Sansão, personagem icônico, notável na Bíblia. Sua consagração ao Senhor e voto sagrado, sua vida e ministério com façanhas extraordinárias, mas especialmente seu último feito por ocasião de sua morte,
se constitui num assunto que merece sérias considerações. Estudemos esta lição e vejamos alguns aspectos desse estranho personagem, conforme pontos a seguir. Ponto 1. Sansão, o nazireu. O nazireato era um voto de consagração ao Senhor e significava separação, consagração e abstinência, conforme registrado em Números, capítulo 6, versículos 1 a 21. O voto do nazireato envolvia a consagração especial de pessoas ou coisas, conforme registrado em Gênesis, capítulo 49, versículos 26, e Deuteronômio 33, 16. No caso do nazireu, seus cabelos compridos eram um símbolo de sua consagração ao serviço do Senhor. Os nazireus, por força do voto, possuíam um estilo de vida asceta. Eles se abstinham do vinho ou qualquer bebida fermentada, não entravam em contato com qualquer coisa imunda, não aparavam os cabelos. O voto tinha um período mínimo de 30 dias, sendo que em alguns casos era vitalício, a exemplo de Sansão, Samuel e João Batista. A história de Sansão é descrita nos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes. Ele foi nazireu desde o ventre de sua mãe, uma mulher estéril, anônima. Seu pai foi Manoá, da tribo de Dan. O anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão e posteriormente a seu pai, lhes anunciando o nascimento do menino, dando-lhes orientações expressas acerca do voto de nazireato e sobre seu chamado. Israel jazia há mais de 40 anos sob opressão dos filisteus em decorrência de seus desvios e pecados. De um ventre estéril, do meio de um povo oprimido, Deus suscitaria o libertador. Deus, mais uma vez, opera gerando vida em meio à morte, utilizando as coisas que não são para envergonhar as que se julgam ser, conforme registrado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28. Foi assim que Sansão foi gerado. O mesmo ocorre conosco, a igreja. Somos vivificados em Cristo, tirado das trevas para a luz, da inutilidade para serviço do reino. Uma vez convertidos, somos separados e consagrados em Cristo, que habita em nós, por meio do seu Espírito, e nos capacita à obra do Evangelho. Aplicação para reflexão. Cremos que não há situações ou circunstâncias que Deus não possa transformar. Cremos que o sobrenatural de Deus desafia e altera o natural. Cremos que Deus usa pessoas frágeis para propósitos grandiosos. Vamos ao ponto 2, que diz: Sansão, o forte, porém fraco. Sansão, filho do sol ou ensolarado,
é um dos personagens mais icônicos e controversos de toda a narrativa bíblica. Sua história, marcada por uma gigantesca contradição, nos confronta com questões fundamentais sobre quem somos, como pensamos e como vivemos. Sua história é um alerta de como a vida cristã exige discernimento, responsabilidade e temor do Senhor. Sansão sempre soube que era um escolhido de Deus, separado para uma missão clara e específica. Sabia que seu nazireato era uma aliança vitalícia. Seus cabelos eram a representação visível dessa aliança. Um homem fisicamente imbatível, que matou um leão com as próprias mãos, que carregou as portas de Gaza, que amarrou 300 raposas pelas caudas, ateou fogo e queimou a seara dos filisteus, feriu 1000 filisteus, tendo nas mãos apenas uma queixada de jumento, e por fim, em sua morte, matou mais filisteus do que toda a sua vida, conforme registrado em Juízes, capítulo 16, versículo 30. Seu nome figura na galeria dos heróis da fé, conforme registrado em Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Sansão foi essa figura contraditória. Um homem escolhido e dotado por Deus de uma forma singular. Um homem de fé, conforme registrado em Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Mas, por outro lado, confuso em sua identidade, optando por uma vida mundana, desregrada, irresponsável e inconsequente, preferindo a carne ao espírito. Sua vida e seus desvios servem como um aviso para aqueles que imaginam possível ser um crente carnal, que brincam com fogo, imaginando não se queimar. Caiu no fio da navalha, que cedo ou tarde o alcançaria, cortando seus cabelos ou infringindo uma repugnante vergonha. É preciso reconhecer que a nossa força e habilidades têm suas raízes em Deus e tem a ver com nossa aliança com Ele por meio de Cristo. Aplicação para a reflexão. Quantos Sansões já vimos cair? Qual a importância da consciência da nossa identidade em Cristo? O que o mundo pode nos oferecer? O que há por trás dos encantos do mundo e de suas Dalilas? Ponto número 3. Sansão e sua última força. A Bíblia nos ensina que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Conforme registrado em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, porém, entre o começo e o fim, há um curto espaço de tempo que deve ser caracterizado por um processo constante de crescimento, maturação e desenvolvimento. É importante que o começo seja realmente o início de uma nova jornada.
Se for o meio, será o trilhar do novo e vivo caminho que nos conduzirá firmes até o glorioso final. A consumação de toda a nossa vida. Não se deve brincar com coisas tão sérias. Não se deve negligenciar a vida cristã e tampouco o chamado de Deus. Não se brinca com o mundo e seu astuto e cruel regente que sagazmente aguarda os desavisados com sua afiada navalha, na maioria dos casos, de forma letal. Sansão se achava no controle e se comportou como um menino mimado, tomado pelo orgulho, pela vaidade e pela imprudência. Se achou no direito de brincar com coisas sérias, desperdiçando sua vida, seus dons e seu chamado. Traído por sua própria presunção e por Dalila, objeto de sua paixão inconsequente, foi aprisionado e escarnecido pelos seus inimigos, tendo seus olhos vazados. Foi levado ao cárcere e obrigado a mover um moinho, como se fosse um animal. Cego passa a enxergar o que sempre se recusou a ver. Preso, encarcerado, tem seu coração liberto. Humilhado, exausto, girando aquela roda, servindo de espetáculo a seus inimigos, é finalmente quebrantado. Enquanto seu coração era restaurado, os seus cabelos voltaram a crescer. Sem saber, seus inimigos prepararam um grande espetáculo público para exibirem seu troféu. O grande Sansão, agora humilhado, subjugado. Algo em torno de 3.000 pessoas, incluindo os príncipes das 5 cidades-estado dos filisteus, se reuniram no templo do deus Dagom, não sabendo eles que o verdadeiro e único Deus lhes reservava. De Deus não se zomba. O Espírito do Senhor usa o agora renovado Sansão uma última vez, exterminando naquele dia cerca de 3.000 pessoas, incluindo ele próprio. O texto sagrado declara em tom melancólico: Sansão matou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Encontramos este registro em Juízes, capítulo 16, versículo 30. A aplicação para a reflexão. Quantos cristãos têm desperdiçado suas vidas, seus dons e talentos, dádivas de Deus, neste mundo? De quanta dor um homem precisa sofrer para finalmente se despertar e enxergar a realidade? Conclusão. Infelizmente, Sansão não está sozinho no decorrer de toda a história do povo de Deus. Outras pessoas fizeram e fazem o mesmo. Desperdiçam suas vidas, quebram suas alianças,
e se arriscam nos desvaneios de uma vida desobediente e dissoluta. Sansão, no fundo do poço que ele mesmo havia cavado, no ápice da dor e do sofrimento que ele buscou com as próprias mãos, teve tempo para reconsiderar. Nem todos têm a mesma oportunidade ou capacidade. O crente deve abraçar a sua nova natureza em Cristo, o seu chamado e sua vocação com alegria e júbilo. Não deve se comparar com o mundo, sequer olhar para ele. Não deve confiar na sua inteligência ou capacidades. Não deve usar para o pecado as virtudes que Deus lhe deu. Reconheçamos quem somos, de quem somos e para o que somos. Temos uma aliança com Deus em Cristo. Somos dotados por Ele de recursos preciosos para servi-lo com toda dedicação, alegria e gratidão. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.